Boa noite. Eu e Gabriel somos uma equipe que vamos falar sobre a descentralização e núcleos secundários, baseados na obra de Roberto Lobato Corrêa, O Espaço Urbano. Nossa área de estudo é um bairro de Senhor do Bonfim chamado popularmente de Casas Populares. O Roberto Lobato Correia afirma que o espaço urbano ele é constituído por uma estrutura territorial representada pela área central, subcentros, bairros residenciais, forma e função do espaço urbano que são produzidas pelas relações sociais neles desenvolvidas. Assim, a cidade é um resultado de ações sociais e, ao mesmo tempo, palco de reprodução dessas relações. Correia também afirma que o espaço urbano é reflexo e condicionante social, uma vez que ele reproduz suas formas espaciais, as diferenças sociais e econômicas, condicionando as classes e as relações de produção. Nessa perspectiva, a organização da cidade mostra-se em constante dinâmica, a depender dos agentes e do contexto histórico em que ela está inserida. Nesse sentido, a descentralização torna o espaço urbano mais complexo, com vários núcleos secundários de atividades, favorecendo o consumidor que, com o aparecimento de atividades, gera mais economia de tempo e transporte e será induzido a um maior consumo, que é o interesse principal do capital produtivo. Como dito anteriormente, a nossa área a ser observada e estudada é um bairro da cidade de Senhor do Bonfim. Esse bairro é popularmente chamado como Casas Populares. A habitação desse bairro começou a partir da ação do Estado, que hoje poderia ser chamado de Minha Casa Minha Vida, lá na época de 1970, final de 1970 a começo de 1980, quando a empresa Urbis resolveu urbanizar essa parte da cidade. Então, a empresa Urbis resolveu começar o processo de urbanização dessa área que até então era uma área rural. Dado a isso, hoje, comparado a esse tempo, o contexto histórico, social e físico é totalmente diferente. Este bairro começou com a denominação de Bonfim I e Bonfim II. A partir daí, da ascensão desse bairro, do aumento de habitação e tudo mais, outros bairros foram se unindo ao Bonfim I e II. É o caso do bairro Novo Horizonte, do Alto da Rainha e Barbosa Santos. Hoje o Barbosa Santos ainda é um pouquinho mais afastado, mas o Novo Horizonte, Alto da Rainha e outros, eles se uniram de uma forma que não tem mais como você, a olho nu, saber a diferença de um bairro para outro. Dado a isso, a gente pode ver na prática o que Roberto Lobato Corrêa, na obra dele, cita, que são os fatores de ascensão do núcleo secundário, né? No caso de zonas periféricas. Roberto Lobato nos diz que a terra não habitada a preço mais baixo é um fator para que isso possa acontecer. Também a infraestrutura e a localização com o transporte. Tudo isso nesses bairros a gente consegue notar de forma muito clara. Com a descentralização do grande centro da cidade de Senhor do Bonfim e sua higienização, e a ascensão da zona periférica, que é o bairro das Casas Populares, foi percebido a necessidade de adquirir, trazer bens e serviços para suprir a necessidade das pessoas que ali residiam. Com isso, foi acontecendo mudanças, como por exemplo, de matrizes, de empresas que tinham matrizes no centro e foram trazidas para o bairro das Casas Populares. São exemplos que nós vamos ver a seguir com fotos. Esses exemplos, eles estão baseados, a gente vai poder perceber que não só o particular foi feito isso, mas também o público. Como é o exemplo da empresa Embasa, que é uma empresa estatal e que tem sua matriz em Senhor do Bonfim, nesse bairro das Casas Populares. Com as fotos a seguir, nós vamos perceber que além da empresa Embasa, outras empresas foram atraídas a esta nova região. Essas empresas foram atraídas desde a ascensão do número de pessoas que ali residiam, até também a oferecer conforto como estacionamentos, um preço menos elevado, né, um preço mais em conta, devido a aluguel mais barato, a moradia mais barata daquele local. Com as fotos a seguir, nós vamos poder perceber que além da empresa Embasa, outras empresas foram atraídas para essa nova região. A exemplo de supermercados que têm suas matrizes no centro da cidade até hoje
e instalaram filiais nesse bairro. Além desses supermercados, vieram farmácias, vieram empresas de transporte. Esse bairro também é um dos únicos da cidade de Senhor do Bonfim que conta com transporte público, transporte coletivo. Então, tudo isso atrai tanto empresas quanto pessoas a residirem nesse local. Além dessas empresas que oferecem produtos aos clientes, os serviços também tiveram sua ascensão e foram atraídos a esta nova região, que é o bairro das Casas Populares. A exemplo, que vamos ver nas fotos, é os correspondentes bancários que chegaram na região. Um que vamos ver o cartaz que pague suas contas aqui e outro que é o correspondente de um determinado banco. Esses dois serviços oferecem aos clientes transações bancárias e pagar suas contas, ou seja, a pessoa não precisa se deslocar até o grande centro para efetuar esse serviço. Ainda no que tange à economia do bairro, as casas populares têm uma vertente de grande valia, que é a Feira Livre. Primeiro que Senhor do Bonfim tem uma feira livre que é a segunda maior do Nordeste, perdendo apenas para a de Caruaru, no Pernambuco. Então, é de suma importância ter uma feira livre independente nesse bairro, sendo que o público dessa feira não reside apenas no local, mas pessoas do grande centro da cidade e de regiões são atraídas devido ao preço dos produtos serem mais em conta. O setor da saúde nesse bairro também tem o seu espaço. A exemplo do posto público de saúde que atende a Bonfim 1, 2 e região, e a exemplo também de dentistas, que tem uma clínica no bairro que atendiam antes os dentistas atendiam no centro da cidade e passaram a atender neste bairro. Perguntamos o porquê da mudança e eles afirmaram pela possibilidade de oferecer melhor conforto aos seus pacientes e também um preço de aluguel mais em conta. Por fim, o bairro ainda conta com inúmeras opções de lazer, incluindo praças e o clube da Associação do Banco do Brasil. Este supermercado em especial tem a matriz bem mais próxima ao centro da cidade e a única filial é no bairro das Populares. Esta farmácia em especial é a terceira unidade da rede na cidade, sendo que as duas primeiras estão presentes no centro e a única que está presente em bairro é esta que é no bairro das Casas Populares. O bairro ainda conta com um correspondente bancário independente. Esse bairro é o único a conter esse tipo de estabelecimento. Sendo assim, as pessoas que residem nesta região não precisam se deslocar até o centro para fazer depósito, transferência, pagamento de contas e entre outros serviços agregados ao banco. Os dentistas que hoje atendem nessa clínica odontológica presente no bairro, antes atendiam no grande centro da cidade. Porém, pela impossibilidade de oferecer alguns confortos aos seus pacientes nesta região, como por exemplo, estacionamentos, eles resolveram migrar suas instalações para o bairro. Assim, além de oferecer esses confortos, eles puderam oferecer uma nova tabela de preços. Isso porque, quando comparado o preço de aluguel do bairro para com o do centro, o bairro sai muito mais barato. Então, ofereceu um novo preço e assim conquistou uma maior gama de pacientes. Este estabelecimento tem a sua matriz no centro e sua filial nas Populares. Esta empresa de transportes já teve a sua matriz no grande centro da cidade, porém a administração achou mais viável unir o setor administrativo com o setor de veículos, que no caso é sua garagem. Sendo assim, toda a empresa está situada e instalada no bairro das Casas Populares. A Feira Livre é a grande responsável por fomentar a economia de toda a cidade de Senhor do Bonfim. E como o bairro em questão tem a sua feira livre independente, isso não seria diferente. Isso se dá graças à grande variedade de produtos encontrados nessa feira. Mesmo sendo uma feira de bairro, é uma feira muito produtiva, tanto economicamente quanto socialmente. Isso porque agrega e atrai pessoas
que moram nesta região, como adjacências e até mesmo no grande centro da cidade ou em outros bairros mais afastados. A Embasa possui sua matriz instalada no bairro e uma filial mais próxima ao centro apenas para atendimento ao cliente. A única unidade do INEMA na cidade fica situada no bairro. A AABB, uma associação associada a um banco, foi uma das primeiras instalações comerciais e de lazer instaladas no bairro. E ainda com suas instalações presentes no local, atrai um grande público de toda a cidade de Senhor do Bonfim.